Eu louvo muito ao meu Deus pela vida do pastor Valmir, da missionária irmã Ângela, que passaram 2 anos e 6 meses ali em Moçambique, na África, fazendo a obra de Deus, e a ADS, ainda que não de forma total, na sua cobertura financeira, mas deu apoio a esse casal, e eu vou estar marcando para que na nossa próxima reunião geral de obreiros, eles estejam aqui, apresentando uma síntese, do trabalho desenvolvido ali em Moçambique, um trabalho que tem dado muitos frutos e vai continuar dando os frutos, porque é um trabalho consolidado na área do ensino, na área da implantação de trabalho. Então, na próxima reunião nossa, geral de obreiros, eles vão estar aqui apresentando data show, uma síntese daquilo que eles fizeram ali na África durante todo esse tempo. Eles vieram por direção de Deus e cuidar também um pouco da saúde, porque foram 2 anos e 6 meses só de trabalho, sem nenhum descanso. Deus abençoe pastor Valmir, Deus abençoe missionária irmã Ângela. Nós estamos muito contentes com a presença de vocês aqui entre nós. A cantina está aberta. Quem está na coordenação é o Mades. Tem caldo, tem pastel, tem hot dog, tem pudim, tem picolé e cremosinho e jantinha. Tá? Então, terminado aqui, passem por lá. Tá? Queridos irmãos, eu quero convidar vocês para abrirem as vossas Bíblias no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Terminando aqui o nosso primeiro culto, eu estarei indo ali para El Shaddai, para dar posse ao pastor Edson. Já temos uma equipe nossa lá, pastor Lázaro, pastor Severino Silva, pastor Geraldo, e mais alguns irmãos já estão lá, para darmos posse ao pastor Edson. Pastor Celso e família está vindo congregar aqui conosco. Parte da família já está aqui. Lucas capítulo 13, do verso 6 ao verso 9. Se você achou, me ajude dizendo glória a Deus. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Queridos irmãos, nós temos aqui uma parábola de Jesus diferente de todas as outras parábolas que ele conta.
porque praticamente todas as parábolas que Cristo conta têm um contexto que dá origem àquela parábola. Ora, ele é perguntado pelos discípulos, ora, ele é perguntado pelos fariseus, que o acompanhavam constantemente nas suas jornadas. Sempre que ele contava uma parábola, havia um contexto que justificasse aquela parábola. Essa aqui não. Essa aqui é diferente de todas as outras. Não há aqui nenhum acontecimento, digamos, que provoque a sua existência, que justifique a sua existência. Ela surge aparentemente do nada. Nenhum contexto imediato é fornecido para nos ajudar na sua compreensão ou na sua interpretação. No entanto, queridos, esta parábola, ela traz em si dois aspectos importantes para a compreensão de como nós devemos lidar com a nossa existência e de como nós devemos assumir as nossas responsabilidades diante de Deus. O que Cristo quis efetivamente ensinar nesta parábola é exatamente isso, que nós compreendamos que a nossa existência tem que ser uma existência frutífera. Nós não estamos aqui para comer arroz e feijão, embora seja gostoso comer arroz e feijão. Nós não estamos aqui para vestir, para calçar. Nós não estamos aqui para fazer patrimônio. Nós não estamos aqui, primeiramente, para essas coisas. Essas coisas são consequências naturais da vida. Nós estamos aqui para produzir frutos. É isso que esta parábola evoca. É isso que esta parábola quer nos ensinar. Então, ela nos mostra exatamente como nós devemos lidar com a nossa existência e como nós devemos assumir as nossas responsabilidades diante de Deus. Mas eu diria que essa parábola, ela nos fala muito mais do que isso. Essa parábola, ela também nos fala exatamente de duas coisas igualmente importantes. Em primeiro lugar, ela fala da graça. Mas, pastor, aonde está a graça representada nesta parábola? A graça está representada nesta parábola nas sucessivas oportunidades que a figueira teve de apresentar frutos e não apresentou. Essas oportunidades que se repetem na nossa vida, você dá o nome a isso de graça. É Deus nos dando tempo para que a gente possa produzir, para que a gente possa fazer alguma coisa. Essa paciência que Ele tem conosco, nos aguardando decidir, nos aguardando colocar a mão na massa, nos aguardando a abraçar o seu projeto, nos aguardando a aceitar o seu desafio. Esse espaço de tempo que Ele nos dá chama-se graça. Porque a nossa resposta tinha que ser imediata. A nossa resposta não teria que ser para amanhã, teria que ser para hoje. Exemplo, Deus chama Abraão, Ele diz: eis-me aqui.
sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te ordenar. Estou pronto. Abraão, oferece-me o teu filho Isaque em sacrifício. Ele levanta de madrugada, pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, mais 2 servos, pega o seu filho e vai para o Monte Moriá. Queridos, Deus gosta de respostas rápidas. Porque quanto mais rápido a gente responder para Ele, tanto mais rápido o projeto dele se realiza em nossas vidas. Tanto mais rápido o projeto dele se concretiza em nossas vidas. Então essa parábola, ela nos mostra a graça representada nas sucessivas oportunidades que a figueira teve de apresentar frutos. Na verdade, existe aqui um princípio existencial fortíssimo, que é: tudo que existe precisa de ser produtivo. Eu acredito que nós, enquanto crentes, até o último momento das nossas vidas, nós estaremos produzindo frutos. Nós só pararemos de produzir frutos quando nós passarmos desta vida para o plano da eternidade. Então essa parábola fala da graça. Só que esta parábola, ela é cheia de advertências. Ela deixa claro que haverá uma última oportunidade, uma última chance, um último dia, uma última vez. Os estudiosos dizem que esta parábola, ela é dirigida mais diretamente a Israel. O Senhor é o dono da vinha, e Ele plantou nessa vinha uma figueira. E no caso de Israel, Israel teve todas as oportunidades suficientes para produzir frutos. E não aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu. Eu pergunto aos irmãos: houve nação da terra que teve mais oportunidade do que Israel? Não. Agora, eu transporto esta pergunta para os nossos dias. Há, nos nossos dias, alguém que tenha mais oportunidade do que a igreja? A mesma oportunidade que Deus deu a Israel, Deus está dando à sua igreja nesses dias. Nós não podemos olhar esta parábola só do ponto de vista de que Deus estivesse falando através de Cristo a Israel. Porque senão ela perde o seu valor aplicativo, ela perde a sua essência, ela diz respeito a nós, enquanto igreja do Senhor Jesus. Desta parábola, nós extraímos ao menos 5 lições importantes que eu quero tratar com vocês nesta noite, que eu quero trazer para que a gente possa aplicar em nossas vidas. 5 lições. 5 lições importantes e práticas para a vida cristã. Primeira lição. Lição de número 1. A figueira, ela ocupava uma posição especialmente privilegiada. Veja que o texto disse que ela estava plantada em sua vinha. Nós sabemos que a Palestina é um lugar de escassez de terra. Quem já visitou aquela região sabe que ali há escassez de terra. Não há muita terra igual nós temos aqui no Brasil. Então era comum ver figueiras, macieiras e outras árvores plantadas exatamente no meio das vinhas. E aqui Jesus nos ensina uma lição importante.
ao comparar a nação judaica de sua época a uma figueira plantada em sua vinha. Essa era a condição de Israel no mundo. Israel foi separado de todas as outras nações pela lei que Deus deu a Moisés, pelas ordenanças que deu através de Moisés. E Deus deu a ele uma terra privilegiada, arrancou ali da terra, da região de Canaã, todas as nações inimigas. Aquela terra manava leite e mel. E ninguém como Israel recebeu revelações de Deus de uma forma tão direta, de uma forma tão pessoal, de uma forma tão particular. Deus não falara, Deus não concedera a nenhum outro povo as suas revelações. Foram realizadas em favor deles coisas que nunca foram realizadas em favor do Egito, por exemplo. Nunca foram realizadas através de Nínive, da Babilônia, da Grécia, de Roma. Tanto é que ali na região, perto do lago, perto do mar da Galileia, onde fica ali a cidade de Cafarnaum, a cidade de Betsaida, a cidade de Corazim, Jesus disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Se Sodoma e Gomorra tivesse visto os sinais que vocês viram, poderia ter se arrependido. Eu vou dizer uma coisa para vocês: naquele dia haverá muito mais rigor para vocês do que para Sodoma, do que para Gomorra. Queridos, há uma proporcionalidade quando nós formos prestar contas ao nosso Deus. A quem muito é dado, muito é requerido. Se nós temos o privilégio de Deus, nós não podemos desperdiçar esses privilégios. Só que aqui nós não podemos ficar pensando em Israel. É pouco. A gente tem que pensar além da nação judaica, se a gente quer se beneficiar desse ensino de Cristo. Nós temos que refletir também sobre nós, enquanto igreja, enquanto membros do seu corpo. As nossas vantagens, queridos, são amplas. Deus nos revelou o seu Filho. Deus nos revelou a sua palavra. Deus nos revelou a sua vontade. E nós não podemos nos esquecer disso. Quantas nações, quantos povos não têm o privilégio que nós temos? Vamos pensar no privilégio que nós temos enquanto igreja local. Quantas reuniões nós não temos durante a semana só para estudar a palavra? Quantos encontros nós não temos aqui durante a semana para orar? Quantas oportunidades nós não temos durante o mês de nos reunirmos para sermos ministrados, para sermos admoestados? Quantos gostariam de ter o privilégio que nós temos e não têm? Então, queridos, se comparada à situação daqueles que não conhecem a Deus, o nosso privilégio é muito grande. Não é diferente do privilégio de Israel. Não é diferente do privilégio do povo de Deus. Eu diria que, de forma repetida, direta e até por inferência, Jesus recordava aos homens
que eles seriam julgados de acordo com as oportunidades que tivessem. Vocês se lembram no último sermão, daqueles que chegaram lá e dirão: Senhor, Senhor, no teu nome a gente fez muita coisa. No teu nome a gente curou enfermos, expulsou demônios. No teu nome fizemos isso, no teu nome fizemos aquilo. Jesus vai olhar e vai dizer: vocês conhecem bastante. Vocês fizeram bastante. Mas não conheço vocês. Nós seremos julgados proporcionalmente àquilo que nós conhecemos. Nós seremos julgados proporcionalmente às oportunidades que nós tivemos. Na vida é assim. Uma criança, aí o pastor Irã me ajuda, porque ele é do direito. A criança é inimputável. Uma pessoa que tem um transtorno mental é inimputável. Porque não tem consciência do ato praticado. Mas quando ele toma consciência do seu ato praticado, ele tem que responder pelas suas ações. Na esfera espiritual cristã não é diferente. Se Deus nos dá a conhecer as suas verdades, é porque Ele quer que a gente ande nela. Você está entendendo? Se Ele nos revela a sua verdade, é porque Ele está querendo que a gente transforme esta verdade em ação. Portanto, a quem muito é dado, muito será requerido. Essa é a primeira lição. Essa é a primeira lição. Israel estava ocupando uma posição especialmente privilegiada, tal qual a igreja do Senhor ocupa nos dias atuais. Mas há uma segunda lição. Qual é a segunda lição? A inutilidade, ela leva ao juízo. Enquanto a produtividade é abençoadora e desvia a maldição, a inutilidade leva ao juízo. Preste bem atenção nisso. A figueira da parábola, ela não produz fruto porque foi amaldiçoada. Ela é amaldiçoada porque não produz fruto. É diferente. O Senhor chega para procurar frutos nela, aproxima-se dela e não encontra nada, senão folhas, senão aparência. Então ele amaldiçoa aquela figueira, não para ela se tornar estéril, mas porque ela era estéril. Então a inutilidade, ela leva ao juízo. Há um sério risco em não considerarmos o nosso grande privilégio de produzirmos frutos, os frutos que Deus espera de nós. Amém? E é tão interessante que Deus não exige que a laranja produza maçã, né? Não exige que a jaca produza jabuticaba, né? Até porque um pé de jabuticaba não suportaria uma jaca. E um pé de jaca ficar ali com a jabuticabinha pendurada é perda de tempo, né? Deus exige o fruto da nossa natureza. Amém? Ele não vai cobrar de você aquilo que você não poderia produzir, aquilo que você não dá conta de produzir. Produza aquilo que você dá conta de produzir. Jesus recompensa gente que dá um copo de água para alguém. Isso é fruto. Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Tive nu, me vestiste, preso, me visitaste, doente, cuidaste de mim, tive fome, me deste pão. Quando é que a gente te viu assim, Senhor? O Senhor nunca esteve assim. Estive. Porque quando vocês cuidaram dos meus pequenininhos, vocês estavam cuidando de mim. Pedro orou para a ressurreição de Dorcas.
Não porque Dorcas era uma grande pregadora. Orou pela ressurreição de Dorcas, não porque ela era uma grande investidora na obra ali de manutenção da igreja. Pedro orou pela ressurreição de Dorcas, porque ela iria fazer falta nos cuidados das roupas das irmãs ali, que precisava dos cuidados de Dorcas. Querido, o evangelho é maravilhoso. E a gente tem que simplificá-lo. E o melhor é que Deus não pede de nós nada que não possamos produzir. Eu acredito que a pergunta mais importante, mais penetrante, que possa fazer a mim mesmo é essa: que utilidade eu tenho neste mundo? Eu estou prestando para quê? Eu estou valendo o quê? Se eu for embora, quem é que vai ter prejuízo? Se eu for embora, quem é que vai chorar? Se eu for embora, quem é que vai fazer falta? Que utilidade eu tenho neste mundo? Que utilidade eu tenho nesta igreja? Que utilidade eu tenho na minha família? Que utilidade eu tenho nesta vida? Querido, Deus está te mantendo vivo, ativo, forte, disposto para você produzir frutos. Você está entendendo? Por que você acha que Ele te deu o privilégio de fazer direito, medicina, pedagogia? Por que Ele te deu o privilégio de fazer matemática, engenharia, nutrição? Não foi para você ganhar dinheiro, não, querido. Dinheiro é uma consequência. Ele te deu o privilégio para você produzir frutos. É claro que o ganhar dinheiro é um outro meio, é um outro instrumento de se desdobrar os frutos. Mas não é a causa primeira, não é a causa básica, fundamental. Não. A terceira lição que nós extraímos desta parábola é que a parábola nos ensina que nada que só extrai pode sobreviver. Meus irmãos, aquele que só come feijão e arroz, mas não produz nada, é prejuízo para o planeta Terra. É o que Jesus está dizendo na parábola. A figueira estava plantada na vinha e estava tirando a força do chão, a subsistência do chão. Por exemplo, queridos, eucalipto. Que fruto que eucalipto produz? Nenhum. O eucalipto, aonde ele é plantado, não nasce mais nada. Por quê? Porque ele tira tudo para ele. Então, o eucalipto só presta para fazer fogo, escora e mais nada. Por quê? Porque ele não produz nada. Ele só suga do solo. Essa figueira aqui, Jesus disse, olha, ela é inútil, né? Ela está ocupando um espaço inutilmente, né? Corte ela, porque deixá-la inutilizar a terra, ela está tirando a força de quem poderia produzir, está subtraindo a força de quem poderia produzir. Era isso que a figueira estava fazendo, tirando a força e as substâncias do chão, e em contrapartida não produzia nada. A única coisa que o dono da vinha encontrou na figueira foram folhas. Ela tinha apenas a aparência, mas não tinha o essencial, que são os frutos.
De vez em quando você encontra algumas árvores. A árvore está sem folhas, aparentemente raquítica, mas está com os seus galhos lá no chão, de tão pesado de frutos. Você olha e diz, não acredito que tem tanta manga, que tem tanta maçã, que tem tanta coisa numa árvorezinha como essa. Ei, querido, você olha para determinados crentes e acha que não produz fruto? Acompanhe a vida dele. É uma arvorezinha que você olha e diz, não dá fruto não. Ele dá fruto. Ele não conta para ninguém, mas está dando fruto. Ele não toca trombeta, mas está dando fruto. Quando alguém diz, tem um enfermo na igreja, e diz, me dá o endereço. Aleluia. Tem alguém passando necessidade, ele me dá o endereço. Ele produz fruto. A grande assertiva desta parábola é que podemos inutilmente estar ocupando um espaço. Meu Deus, essa parábola aqui, Jesus pegou pesado. Chegando lá no céu, vou encontrar com ele, vou dizer, Senhor, que parábola pesada. O Senhor disse que a gente pode estar ocupando inutilmente a terra. E é interessante que o verbo grego aqui, ele tem uma conotação diferente do verbo no vernáculo português. O verbo grego aqui, traduzido por ocupar, significa mais do que ser inútil. A figueira não somente deixava de produzir frutos, ela não era apenas inútil, como ela retirava das outras árvores, por meio da sombra, da absorção, o calor e a seiva, que poderiam ser absorvidos pelas outras plantas, caso aquela árvore não estivesse ocupando aquele lugar. No mínimo, queridos, olhe para cá, no mínimo, a gente deveria devolver para a vida o que obtivemos dela. No mínimo, eu deveria devolver para a vida o que a vida me deu. Aquele homem planta, colhe bastante com abundância. Depois que ele colhe, ele diz, os meus celeiros são pequenos para guardar tanto, derrubo os meus celeiros velhos, faço os novos, e depois vou dizer à minha alma, você tem muito em depósito. Come, bebe, folga. Naquele momento, uma voz, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Paulo diz, eu sou devedor. E eu devo para todo mundo. Eu devo aos gregos, eu devo aos gentios, eu devo aos hebreus, eu devo para todo mundo. Em certo sentido, queridos, todos nós estamos em dívida com a vida. Todos nós estamos em dívida com a nossa existência. E Deus está dando tempo para a figueira pagar a dívida, amém? Devolver para a vida aquilo que recebeu da vida. Devolver para o meio aquilo que Deus deu enquanto dom. Ei, se Deus lhe deu um talento para cantar, cante. Se Deus lhe deu um talento para contribuir, contribua. Se Deus lhe deu uma capacidade para visitar, visite. Se Deus lhe deu um despertamento para orar, ore. Deus não vai exigir daquele que só dá conta de orar que ele pregue. Deus vai exigir aquilo que ele deu. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Alguns comentaristas, ao explicar essa parábola aqui, apontam exatamente para isso. Que, em certo sentido, nós somos devedores à vida. Mas há uma quarta lição que nós podemos extrair desta parábola. A parábola nos fala do evangelho da segunda oportunidade.
Uma figueira, ela demora normalmente 3 anos para alcançar a maturidade. Se não produzir fruto nessa época, provavelmente nunca mais produzirá. Talvez essa seja a razão, porque o senhor daquela vinha disse, corte-a, porque ele sabia que ela não ia produzir frutos. Alguns comentaristas, ao explicar essa parábola, relacionando a figueira com Israel, e o dono da vinha relacionando com Deus, dizem que esses 3 anos podem representar 3 períodos da história de Israel. Claro que essa interpretação aqui é uma interpretação mais livre. O objetivo de Jesus não era ensinar isso. Mas alguns comentaristas dizem que esses 3 anos podem representar a era da lei, a era dos profetas e o tempo de Jesus. Ou poderia representar o tempo dos juízes, dos reis e dos sumos sacerdotes. 3 períodos distintos que Israel teve em termos de oportunidade. Primeiro veio Moisés com a lei, depois vieram os profetas com seus ministérios, e depois veio Jesus. E lá em Hebreus, o autor fala, tendo Deus antigamente falado aos nossos pais, de várias maneiras pelos pais, através dos profetas, nos últimos dias, nos falou através do Filho. Mas esta figueira recebeu uma segunda oportunidade. Jesus sempre dá ao homem uma oportunidade após outra. Ele deu para Pedro, amém? Ele deu para Paulo, ele deu para Marcos. Parece que tudo tinha acabado para Pedro. Ele nega Jesus, chora amargamente, mas quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele lembra certamente foi de Pedro. E ele encontra com Pedro e olha para Pedro e diz, você me ama? Te amo. Você me ama? Te amo. Você me ama? O Senhor sabe. Ele olha para ele, vou te dar a segunda chance, apacenta os meus cordeiros. Ele sempre está dando uma oportunidade após a outra. Em quinto e último lugar, e aqui para mim, talvez seja o ponto de maior reflexão para esta parábola. A parábola nos deixa bem claro que existe uma oportunidade final. Se deixarmos passar as oportunidades, se o chamado de Deus, se o desafio de Deus vai nos chegando vez após vez, e a gente vai deixando passar, chegará o dia, não em que Deus nos fechará a porta, e sim que nós, por nossa própria decisão, fecharemos a porta. Deus não vai fechar a porta para ninguém, eu fecho a porta. Eu não produzo. Eu não devolvo para a vida aquilo que a vida me deu. Se Ele me amou, o mínimo que eu tenho que fazer é amar. Se Ele me curou, o mínimo que eu tenho que fazer é ajudar os outros a serem curados. Se Ele escreveu o meu nome no livro da vida, eu tenho que ajudar outros a terem os seus nomes escritos no livro da vida. Então esta parábola nos ensina, em primeiro lugar, que nós podemos estar ocupando uma posição especialmente privilegiada, e que de fato nós estamos. Mas ela nos ensina também que a inutilidade leva ao juízo. Ela nos mostra que nada que só extrai pode sobreviver. Nos mostra que o Senhor é o Senhor da segunda oportunidade.
E em último lugar, que haverá uma oportunidade final. Se a gente deixar passar as oportunidades, um dia nós nos veremos numa situação em que nós não podemos fazer mais nada. Eu quero concluir a minha palavra nesta noite, para eu fazer uma oração com você. Queridos, folhagens e sombra não são os fins para os quais nós fomos chamados. É muito pouco para uma chamada tão nobre, para uma chamada tão especial. Se a gente quer agradar ao Senhor da vinha, os frutos têm que aparecer. O fato de nossas vidas não estarem apresentando os devidos frutos nos deveriam preocupar, sabendo que nós ainda temos tempo para isso. Amém? Você ainda tem tempo para isso. E eu acredito que a partir de hoje fica mais complicado ainda. Porque se você não tinha ainda entendido o que esta parábola queria dizer para você, é tudo isso que eu te disse. Que Deus te leve a produzir frutos. Quantos gostariam nesse ano de 2016 produzir mais frutos? Olha, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Fica em pé. Aleluia, Jesus está vendo as tuas mãos levantadas. Aleluia. Próximo domingo nós estaremos recadastrando as quadras 2, 4 e 6. Feche os seus olhos. Aleluia. Eu sei que eu posso produzir mais. Eu sei que eu sou devedor. Eu sei que Deus me deu um privilégio. E nem sempre eu correspondo a esse privilégio. Às vezes eu me pego queixando demais. Às vezes eu me pego reclamando demais. Mas eu vim aqui esta noite pedir uma nova oportunidade para Ele. Dizendo: Senhor, coloca um adubo no pé dessa figueira. Aleluia. E ela vai produzir. O Espírito Santo nesta noite está dizendo: Pai, deixa eu colocar um pouquinho de adubo no pé, cavar a terra. Vamos dar mais um ano para ela. Aí, o ano que vem, se não tiver acontecido nada, recolhe. Recolhe. Deus está te dando oportunidade para frutificar. Coloque a tua mão no teu coração. Peça a Ele mais uma oportunidade para você fazer aquilo que você deveria ter feito e não fez. Ei, queridos, eu não estou preocupado esta noite, porque eu tenho certeza, o testemunho do Espírito nesta noite, que aquilo que você devia ter feito, devia ter produzido e não produziu, o Espírito Santo está falando nesta noite. E você sabe. Aleluia. Comece a pedir ao Pai uma nova oportunidade. Oh, como Ele é gracioso, como Ele é misericordioso, como Ele é bondoso.
Dá-nos a oportunidade, Senhor. Dá-nos oportunidade. Se permanecermos ligados no Senhor e guardarmos tuas palavras, Aleluia. cremos então, e tudo nos darás para levarmos teu amor às nações. Ele vai nos dar a oportunidade. Não queremos ouro para te seguir. Não. Só queremos permanecer em ti. Só isso, Senhor. Ensina Só isso, Senhor. a viver o teu amor, então certamente produziremos muitos frutos, Senhor. Frutifica-nos no amor do teu Filho, e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti, Senhor. Frutifica-nos no amor do teu Filho, Aleluia. e que nossos frutos sejam pra glória do teu santo nome, pois o que mais queremos é permanecer ligados em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Temos alguém? Alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Você que está aqui nesta noite e ouviu esta palavra, nós queremos te convidar para você vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Temos alguém? Alguém que se afastou, está triste, está afastado. Nós queremos orar pela sua vida, para que você possa ter essa força de Deus. Temos ali um jovem. Você pode glorificar a Deus? Bom, João, vem com ele. Vem com ele, João. Presbítero João, vem com ele. Glorificado seja o nome. Pode vir aqui à frente, irmão. Glória a Deus. Onde está a segunda pessoa? Você que ouviu esta palavra, eu tenho certeza que Deus falou com você. Onde você está, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos incluir você também nesta palavra, nesta oração. Glória a Deus. Temos mais alguém? Temos mais alguém? Podemos orar só por esse jovem que está aqui à frente. Glória a Deus. Você está feliz por esta vida que se rendeu aos pés do Senhor? Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando por ele. Glória a Deus. Pai querido, nós oramos a Ti nesse momento. Eu quero ministrar, ó Deus, o Teu perdão, a Tua bênção na vida desse jovem que ouviu esta palavra e que veio à Tua presença, aos Teus pés, e que está aqui, ó Deus, reconciliando contigo, Senhor. Escreve o seu nome no livro da vida, para que ele possa ter o direito de entrar no céu pelas portas. Ó meu Deus, ele já te conhece, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha perdoar os seus pecados, firmando os seus passos na rocha, que é Cristo Jesus, que ele possa permanecer nos teus caminhos. Eu ministro a tua bênção, o teu perdão, a tua bênção sobre a vida desse jovem, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero avisar que a cantora vai estar aqui vendendo o seu material, são os seus CDs, 3 CDs. Se você não trouxe ele, pode passar o cartão ali. Vamos abençoar a vida da irmã cantora Vilani. Amém? Ela é nossa. Congrega ali com o pastor Cláudio na congregação Getsemane. E você vai estar sendo abençoado e abençoando também o ministério da cantora, em nome de Jesus. Hoje estamos fazendo o recadastramento das quadras 1, 3 e 5 ali embaixo.
Domingo que vem estaremos fazendo o recadastramento das quadras 2, 4 e 6. Se você ainda não fez o seu recadastramento, que mora nas quadras 1, 3 e 5, passa ali embaixo e faça e cadastre você e toda a sua família. Domingo que vem, as quadras 2, 4 e 6. Amém? Deus te dê uma semana de vitória, de bênçãos na presença do Senhor. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos nós, não somente agora, mas para sempre. Todos dizem. Dê um abraço, o sermão está terminado em nome de Jesus.